Hallo, wie geht's? Que tipo de andaime é melhor para sua obra? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está se fazendo essa pergunta. Se você quer crescer na área de andaimes e saber o que existe de mais inovador no mercado, então não deixe de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Antes de começar esse vídeo e te dar 5 dicas como escolher o melhor andaime para sua obra, seja na construção civil ou na indústria ou para uma reforma na sua casa, eu vou te deixar um link aqui com 2 vídeos que eu gravei, onde eu expliquei as diferenças entre o andaime multidirecional e o andaime fachadeiro. Dá uma olhada lá. A primeira pergunta que você deve responder é que tipo de local, ou seja, onde o andaime vai ser montado. O andaime vai ser montado numa fachada, num ambiente de construção civil, ou vai ser montado numa indústria, numa planta industrial, para fazer a manutenção numa máquina, em algum equipamento. Passa essa informação para a empresa que você vai contratar o andaime. É importante ele saber para escolher o melhor tipo. A segunda pergunta que você deve responder é que tipo de apoio, ou seja, onde o andaime vai ser apoiado. O andaime vai ser apoiado no terreno plano, nivelado, né, que você não tem tanta necessidade de fazer a regulagem de altura das bases, das sapatas. Ou o andaime vai ser utilizado, por exemplo, numa rampa, onde você tem uma inclinação e você vai precisar de outras peças, outros acessórios, para você conseguir deixar o andaime no nível. O andaime, por exemplo, vai ser apoiado em nenhum lugar, então, ou seja, você tem que fazer uma montagem em balanço, tem que utilizar algum tipo de treliças para você conseguir fazer essa montagem em balanço, tá? Ou você tem um terreno onde simplesmente você não pode apoiar porque o terreno, a base, ela não resiste às cargas que o andaime vai transmitir, tá? Levanta essas informações, passa essas informações para a empresa, para o calculista também, por exemplo, da laje, para ele entender se a base ela tem a capacidade suficiente para aguentar o andaime, o peso do andaime, mais as pessoas, mais os materiais, mais as cargas de vento. Passa essa informação para a empresa para trabalhar com segurança. A terceira pergunta que você deve se fazer é se o andaime pode ser ancorado. Mas por que fazer essa pergunta? É simples. Se você conseguir ancorar o andaime, se você conseguir utilizar, por exemplo, alguma estrutura, pode ser uma fachada, pode ser algum equipamento, alguma tubulação, onde você consegue fazer a ancoragem do andaime, você pode trabalhar com uma base, uma largura do andaime menor. Se você não tem um ponto de ancoragem, normalmente o que a gente indica é fazer o alargamento, alargar a base, para você conseguir realmente atingir alturas onde o próprio andaime vai sustentar, vai garantir a estabilidade, tá? Então é importante descobrir isso, passar essa informação, se existe alguma restrição para fazer a ancoragem do andaime, ou se você consegue fazer a ancoragem normal. Normalmente, se você conseguir fazer a ancoragem em algum equipamento, na fachada, você consegue economizar dinheiro, porque você vai utilizar menos material e só vai utilizar o material para fazer o travamento do andaime. A quarta pergunta que você deve responder é se existem interferências, se existem obstáculos no local onde o andaime vai ser montado. Normalmente, quando você tem uma fachada reta, sem muitos obstáculos, sem muitas sacadas, por exemplo, você consegue utilizar com mais facilidade o andaime fachadeiro. Agora, se você tem mais interferências, sacadas, algumas vigas em balanço, você tem tubulações, alguns equipamentos que vão dificultar a montagem, aí a gente indica normalmente o andaime multidirecional. E também é importante garantir que esse obstáculo não vai estar lá na hora da montagem. Isso aconteceu algumas vezes comigo já. Quando a gente fez o planejamento, era tudo bonito, não tinha nenhum obstáculo, nenhuma interferência, e quando a gente foi executar a montagem, de repente surgiu algum obstáculo, tá? Então é melhor você se certificar se realmente na hora da montagem também não tem nenhum obstáculo. A quinta e última pergunta que você deve responder é que tipo de serviço, que tipo de trabalho você vai fazer no andaime. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, de reboco, de pintura, colocação de pastilhas, que você não precisa de uma largura de plataforma maior que o padrão, que normalmente
varia entre 70 centímetros a 1 metro, a norma ela pede no mínimo 60 centímetros, tá? Ou você precisa de uma plataforma com largura maior, acima de 1 metro, 1,50 m, 2 metros, uma plataforma, um tablado de trabalho para fazer serviços no teto, revestimento de forro, por exemplo, instalações elétricas, hidráulicas. É importante também passar essa informação para a empresa que vai te atender, para entender se o andaime fachadeiro vai te atender, se o andaime multidirecional talvez não é melhor. Então passa essa informação também do tipo de serviço que você vai executar. Pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixem aqui embaixo nos comentários o que você prefere. Você prefere o andaime fachadeiro ou o andaime multidirecional? Deixa aqui embaixo a sua experiência. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, também não deixem de dar o like, isso é importante também para continuar produzindo esses vídeos para vocês, tá? E vamos tornar juntos o setor cada vez mais seguro e humano. Bis bald!